Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Cássia Lima, professora de língua portuguesa. Vocês sabiam que toda vez que vocês se comunicam, vocês têm uma intenção, vocês têm um foco, um objetivo? Apesar disso não ser perceptível, toda vez que nós estamos nos comunicando, nós estamos carregando essas intenções. Por que eu estou falando isso? Porque vocês irão compreender quais são as funções da linguagem. O que seria função? É a sua intenção. O que a língua ela quer dizer? O que ela quer se expressar? Comunicar. Então, nesse sentido, vocês irão compreender quais são as funções da linguagem na língua portuguesa. Então, as funções da linguagem, ela considera a comunicação presente também nos contextos e nos seus objetivos. Ou seja, quando você está em um contexto, conversando com os seus colegas de sala, vocês têm uma forma de se comunicar. Usa-se até mesmo códigos, por exemplo, as gírias são recursos estilísticos da língua que vocês utilizam para se comunicar, que é muito presente no dia a dia. Quando nós estamos em outra situação, outro contexto, como por exemplo a apresentação de um trabalho, você vai se comunicar de outra forma, porque você vai precisar se comunicar seguindo a norma padrão da língua portuguesa, tem todas as características do gênero seminário que precisam ser seguidas. Então, conforme os contextos e os ambientes, essas funções da linguagem, elas são presentes e vocês vão compreender agora cada uma delas. Nós temos que compreender que a linguagem ela é esse instrumento essencial, porque transmite informações, sentimentos, instruções e promove interações sociais. E cada situação comunicativa, como eu estava falando para vocês, vai exercer uma função diferente da linguagem. Então, nesse sentido, em primeiro lugar, nós temos a função referencial ou denotativa. Vocês lembram qual é a característica, qual é o significado de denotação? Isso mesmo, é quando nós estamos falando de algo no seu sentido literal, fiel. Então, essa linguagem referencial, ela tem um foco objetivo. Sabe quando você está assistindo um jornal e você tem lá todas aquelas características do gênero, reportagem, de como funcionam os editoriais, ali tem toda uma estrutura da função da linguagem que deve ser seguida, porque a linguagem precisa ser impessoal, precisa ser clara e objetiva. Então, quando nós estamos falando da função referencial, ela tem essa precisão. E aí, como nós vamos encontrar esse tipo de função? Em textos científicos, jornalísticos e também técnicos. Já coloquei um exemplozinho para vocês. A água ferve a 100 graus. Aqui eu tenho uma informação clara, objetiva e no seu sentido denotativo. Então, toda vez que você se deparar com esse tipo de linguagem, é uma função referencial ou denotativa. Nós também temos a função emotiva ou expressiva. Quando nós estamos falando de emoção, nós estamos falando o quê? Da forma como nós vamos causar impacto. Então, se eu falar que hoje eu estou muito triste, isso fala o quê? Sobre uma emoção, uma sensação que eu estou sentindo, que eu estou sinalizando, ou seja, é uma forma expressiva de se comunicar. Então, ela vai ter um foco no emissor, quem fala ou escreve, expressa sentimentos, opiniões e uso frequente de interjeições ou adjetivos.
Um exemplo, estou tão feliz hoje. Olha só a sinalização aí da felicidade. Está demonstrando o quê? Demonstrando que você está alegre, que você está contente. Então, essa função ela vem nesse sentido, expressivo. Da mesma forma que pode ser do lado positivo, também pode ser do lado negativo. Exemplo, você fez uma prova, você recebe a nota dessa prova e você não foi tão bem nela. E aí você fala, nossa, eu estou tão triste, eu estou tão chateada com o meu desempenho na prova. Então, essa função da linguagem é nesse sentido, emotivo e expressivo. Já a função conotativa ou apelativa, ela também tem as suas características. Ela tem o foco no receptor. O que é receptor, professora? É a pessoa que recebe ali a mensagem, quem ouve ou lê. Ela busca influenciar, convencer ou até mesmo persuadir ali o seu leitor. O uso de verbos no imperativo e pronomes de tratamento. Lá no início nós falamos sobre o significado do que seria denotativo. Aqui nós temos o significado de conotativo. O que é conotativo? Usa mais um recurso de linguagem figurada, certo? Nós já tivemos algumas aulas que nós falamos sobre isso. Linguagem figurada, linguagem conotativa e denotativa. Então, as propagandas, por exemplo, elas usam esses recursos. Por quê? Porque a propaganda ela quer convencer, né? Ela quer causar ali um impacto. Da mesma forma, também são as campanhas. Sabe uma campanha de doação de sangue? O que ela quer fazer? Ela quer incentivar a população a participar desse projeto. Então, essa linguagem, ela tem essa intenção, convencer, persuadir e também até mesmo instruir. Por exemplo, faça, observe. Então, eles usam esses recursos da linguagem. Exemplo, compre agora e aproveite a promoção. Olha só um verbo aí. Compre, comprar, está indicando o quê? Um verbo no imperativo, está indicando uma ação. Compre agora e aproveite a promoção. Então, a função conotativa ou apelativa tem essa ideia de apelação, certo? Temos também a função fática. Qual é a característica da função fática? Ela tem um foco no canal de comunicação, garante que a comunicação está funcionando, tem o uso de expressões que testam o contato. Exemplo, alô? Está me ouvindo? Então, olha só, é como se você estivesse fazendo um teste. Sabe quando você usa um microfone e logo no início você vai testar o microfone, que você fala testando, oi, som. Então, olha só os testes de comunicação. Então, a linguagem fática, ela tem essa ideia de testar esses canais de comunicação para saber se aquilo ali está funcionando. Da mesma forma, quando você está conversando com alguém, você percebe que o outro não está tão atento no que você está comunicando. Aí você diz, oi, tem alguém aí? Você está prestando atenção? Ou então, quando você faz uma ligação, e aí a primeira palavrinha que você fala é o quê? Oi, alô, para saber o quê? Para saber se a outra pessoa está ali. Então, linguagem fática, pensem sempre isso. Teste de comunicação, certo? Nós também temos a função metalinguística, que tem o foco no próprio código da linguagem. A linguagem fala sobre ela mesma, usada em dicionários, gramáticas e quando explicamos o significado de palavras. Exemplo, a palavra amor é um substantivo abstrato, ou seja, aqui eu tenho uma informação da língua. Então, olha só. Aqui eu estou me comunicando com vocês, estou ministrando uma aula de língua portuguesa e eu estou falando sobre
a própria língua. Então, essa função que eu estou usando é uma função metalinguística, quando a língua fala da própria língua. Sabe quando você vai utilizar um dicionário? Lá não vem todo escrito, bonitinho, as definições. Então, lá eu estou usando um recurso da língua portuguesa, que é o quê? Letras, palavras. Então, lá eu estou falando sobre a própria língua, eu estou usando o próprio texto para falar da língua. Então, toda vez que isso acontecer, eu tenho a função metalinguística. Temos também a função poética. E quais são as características? Quando nós pensamos em poética, o que seria? Lembramos logo de poesia. Então, vai ter um foco na forma da mensagem, tem esse uso estético da linguagem, com recursos como metáforas, rimas e figuras de linguagem. Olha aí os nossos conteúdos se relacionando entre si, porque nós já falamos sobre figuras de linguagem. E tem a predominância em textos literários e artísticos. Exemplo: amor é fogo que arde sem se ver. Então, esse tipo de função da linguagem usa um recurso da estética. Então, sabe aquelas poesias que tem toda aquela estrutura, tem todo esse recurso? Então, se tiver lá na sua prova, na sua atividadezinha, um texto lá com função poética, você vai lembrar: olha, isso é uma função da linguagem, é uma função poética que é utilizada em textos literários, não só em textos literários, mas também em outros textos que têm esses recursos também das figuras de linguagem e tem qual a característica principal? A estética. Então, pensou em função poética, pensem também em função estética, certo? Então, nesse sentido, nós temos todas as características das funções da linguagem, que é a referencial, emotiva, conotativa, fática, metalinguística e poética. Então, essas são as nossas classificações das funções da linguagem. Agora, nessa relação, se nós compreendemos as características das funções da linguagem, nós vamos testar os nossos conhecimentos com uma atividadezinha. Então, vamos lá? Essa atividade é verdadeira ou falsa, ou seja, bem simples. Você vai ler todas as afirmações e vai elencar se isso faz sentido ou não. Então, letra A. A função referencial da linguagem tem como principal objetivo transmitir informações objetivas sobre a realidade, sendo muito comum em textos jornalísticos e científicos. Olha só, essa afirmação vai de encontro com o que eu falei para vocês, que é lembrar sempre do exemplo do jornal. Função referencial é o quê? Linguagem clara, objetiva, precisa. Então, essa afirmação, ela é verdadeira. Vamos à letra B. A função emotiva ou expressiva, ela prioriza a mensagem, focando-se na forma como ela é transmitida, sem considerar os sentimentos do emissor. Será que isso faz sentido? Não, por quê? Lembra que a função emotiva ou expressiva, ela considera quem fala, quem escreve, ou seja, ela considera os sentimentos. Lembra lá do exemplo? Eu estou tão feliz hoje. Então, ela considera, sim, os sentimentos, ela tem esse cuidado, esse olhar de compreender ali quem fala ou quem recebe a mensagem. Então, essa afirmação, ela é falsa. Letra C. A função apelativa ou conotativa busca convencer ou influenciar o receptor, sendo frequentemente utilizada em propagandas e discursos políticos. Então, olha só, lembra lá do exemplo: compre,
faça, lembra das campanhas, da propaganda, por exemplo, fale doe sangue. Olha só, eu estou utilizando verbos no imperativos, que indica o quê? Uma ação. Então, o gabarito da letra C também é verdadeiro. Letra D. A função fática da linguagem visa estabelecer ou manter a comunicação como ocorre em saudações ou testes de som. Olha só, nós acabamos de falar sobre isso, que a função fática, quando nós pensamos em função fática, pensamos em o quê? Teste. Então, teste de som, testar os canais de comunicação. Então, essa afirmação também é verdadeira. Letra E. A função poética está exclusivamente relacionada à poesia, não podendo ser encontrada em outros tipos de texto. Eu falei para vocês que a função estética, a função poética, não é exclusiva da poesia. Ela pode sim ser encontrada em outros tipos de texto. Então, olha só essa palavrinha aqui, ó, chave, exclusivamente. Isso não faz sentido com o que foi explicado, com o que nós compreendemos no decorrer da aula. Então, a letra E é uma afirmação falsa. Então, essa foi a nossa aula. Eu espero que tenham gostado, espero que tenham compreendido essa relação das funções da linguagem e como ela é presente no nosso dia a dia. Porque muitas vezes nós estamos nos comunicando e nós nem nos damos conta que estamos exercendo a língua, estamos exercendo as características presentes. Então, às vezes, é só saber realmente os seus significados. Então, agora, quando você estiver em uma ligação, você vai saber que você está utilizando uma linguagem enfática. Quando você estiver explicando algo no seminário, vai estar utilizando a linguagem referencial. Então, agora, quando vocês estiverem presentes nesses contextos, exercendo a comunicação, seja ela verbal ou escrita, você vai estar exercendo as funções da linguagem. Então, muito obrigada pela sua atenção. Conto com vocês nas nossas próximas aulas e até mais. Tchau, tchau!